Menino interrompe casamento do pai e revela segredo surpreendente da noiva. Pai chama a polícia. Lucas estava ali, no meio da festa, cercado por sorrisos forçados e risadas nervosas. Enquanto os convidados aplaudiam a entrada da noiva Ana, ele sentia uma tempestade se formando dentro de si. O sol brilhava forte em São João do Sul, mas por dentro seu céu estava nublado, cheio de lembranças da mãe que partira e deixaram um eco de promessas. A mãe sempre falava sobre a fidelidade da família, sobre como a verdade era importante. Mas ao olhar para Renan, seu pai, todo sorridente ao lado de Ana, Lucas sentia que estava prestes a perder algo que nunca conseguiria recuperar. A decoração do casamento era linda, balões coloridos, mesas alinhadas com velas e flores, tudo perfeito para um novo começo. Mas no fundo do coração de Lucas, o peso da carta que encontrou escondida nas coisas da mãe pesava como um chumbo. Ele se lembrava da letra dela, as palavras cuidadosamente escritas, revelando que Ana não era quem parecia. E a cada sorriso que recebia, Lucas se perguntava se deveria manter aquele segredo que poderia desmoronar a vida de todos ali. Quando o celebrante perguntou se alguém tinha algo a declarar, algo dentro de Lucas rompeu. Ele não queria ser aquele menino quieto, que aceitava tudo em silêncio. Na verdade, uma chama de coragem ardeu em seu peito. Ele se levantou, sentindo o olhar de todos, e gritou: "Papai, a Ana não é a mulher certa para você." O murmúrio que se seguiu foi ensurdecedor. Renan virou-se abruptamente, indignado, as expressões nas faces dos convidados variando de choque a desapontamento. Era um momento que ninguém esperava. O coração de Lucas disparou. Ele sentia a adrenalina misturada com o medo do que poderia acontecer. Renan tentava reter a calma, mas a frustração crescia em seu olhar. "Lucas, sente-se. Isso não é a hora para brincadeiras." Mas Lucas não tinha como se calar. Ele respirou fundo e, com a voz embargada, contou a todos que Ana estava envolvida em algo obscuro que poderia machucar a reputação da família. Ele não queria destruir o dia, mas acreditava que a verdade precisava ser ouvida. A tensão na sala atingiu níveis inimagináveis. Renan, com o rosto vermelho de vergonha e raiva, olhou para o filho como se fosse um estranho. "Você não pode simplesmente arruinar tudo assim. Vou chamar a polícia." O desespero de Lucas cresceu. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ele só queria proteger seu pai, mas agora só via desapontamento nos olhos dele. E o que era mais importante? A verdade ou o amor pela mãe que se foi? Lucas se perguntava se ainda conseguiria manter a família unida depois de tudo aquilo. As pessoas cochichavam, observando a cena se desenrolar. Renan tinha que decidir, seguir em frente com Ana ou ouvir seu filho. A palavra família ecoava em sua mente, enquanto ele tentava entender as consequências daquela quebra de silêncio. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Ali, em meio ao tumulto, Lucas se perguntou se os sorrisos e a esperança poderiam sobreviver àquela revelação. O que aconteceria a seguir? Aquela festa não seria apenas sobre um casamento, mas sobre a busca pela verdade, o amor familiar e os fantasmas do passado que assombravam sua vida. O silêncio que se formou parecia gritar por respostas. O que viria depois? O futuro da família estava por um fio, e Lucas sabia que tudo poderia mudar em um instante. O silêncio parecia pescar em meio ao tumulto. Os convidados trocavam olhares, apreensivos, como se cada um buscasse uma resposta para o caos que se desenrolava à sua frente. Ana, antes radiante em seu vestido branco, agora estava pálida. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela olhava para Renan, esperando por uma reação. Qualquer reação. A tensão no ar era quase palpável. O que deveria ser um dia de celebração havia se transformado em uma batalha de emoções. Renan, atordoado, dirigiu-se a Lucas com um olhar que misturava raiva e confusão. "Você não pode fazer isso, Lucas. Você está arrasando a sua mãe. Ela não está aqui para se defender." As palavras do pai cortavam como facas. O menino sentiu seu coração doer. O que diria? Ele só queria proteger o pai, mas ao mesmo tempo não poderia carregar aquela verdade sozinho.
Ela não é a pessoa que você pensa que é, Lucas gritou, sua voz ecoando no salão. Ela está mentindo, papai. Eu encontrei a carta. Lucas, não é hora de brigar. É uma festa de casamento. Renan, ainda acreditando que pudesse controlar a situação, tentou falar em um tom calmo, mas a veia em sua testa pulsava. Sentemos e vamos conversar. Temos que dar um jeito nisso. Um jeito? Com a mentira na nossa cara? Lucas estava perdendo a paciência. As lágrimas escorriam livremente agora. Ele não sabia mais o que fazer. O que mais poderia falar para que seu pai visse? Ana tomou coragem e se apresentou, tentando retomar o controle da situação. Renan, querido, você precisa ouvir nosso filho. A voz dela soava angustiada e isso apenas incomodava mais Lucas. Era como se ela estivesse tentando encobrir algo que ele já havia exposto. Vamos falar sobre isso, mas não aqui, não enquanto estão todos olhando. Mas suas palavras se perdiam no turbilhão. As discussões se tornaram intensas e, de repente, a porta do salão se abriu com violência. A polícia, chamada por Renan em um acesso de desespero, invadiu o espaço. O jovem, afundado em angústia, viu os uniformes e sentiu seu corpo se contrair. O que mais poderia acontecer? Aquelas figuras de autoridade eram um símbolo das consequências que se desenrolariam, e ele queria fugir dali. Está tudo bem? O que está acontecendo aqui? Um dos policiais perguntou, olhando para Renan e em seguida para Lucas. O coração de Lucas disparou. E se tudo o que ele temia se concretizasse, o que diria? É apenas um mal-entendido, Renan começou, mas a voz dele falhou. A realidade da situação pesava em seus ombros, e o olhar de Lucas tornava-se cada vez mais intenso. Mal-entendido? Lucas não conseguiu conter a indignação. Ela não é a mulher que você pensa que é. Como pode dizer isso? O que você precisa para acreditar em mim, papai? O ambiente tenso estava prestes a se romper. Os murmúrios continuavam e os olhares desconfiados eram lançados em Ana, o que a fazia parecer cada vez menor sob as atenções das pessoas. Lucas olhou para sua família, para tudo que antes era perfeito, e viu o que realmente estavam vivendo. Ele percebeu que a verdade não só assustava, como também libertava. O que mais deveria contar para ajudar seu pai a enxergar? Eu só queria que você soubesse a verdade. A voz de Lucas era uma mistura de dor e determinação, e ele precisava encontrar um jeito de resgatar a confiança deles. Mas como? Enquanto as emoções se desenrolavam, uma nova revelação estava prestes a ser feita, uma que deixaria todos atônitos. O passado de Ana começava a se desfazer, e com isso, novas camadas de mistério surgiriam na história. Lucas sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a ceder. Os murmúrios aumentavam, misturando-se com as vozes de espanto e indignação. Ele olhou para sua mãe, que, em meio àquele turbilhão, parecia uma sombra do que era momentos antes, vestida de esperança e amor. Agora, o vestido branco que deveria simbolizar a pureza se tornava um traje de mentiras. Por favor, eu só quero saber a verdade, insistiu Renan, seu rosto relutante entre a raiva e a dor. Ana, diga a ele. As palavras soavam mais como um pedido desesperado do que uma ordem. O olhar fixo de Renan se deslocava entre Lucas e Ana, mas ela parecia congelada, lutando contra uma tempestade interna. Meu amor, Ana começou, mas a voz falhou. O peso da revelação parecia sufocá-la. A verdade, escondida por tanto tempo, ameaçava ser um tsunami, arrastando consigo o que permaneceu intacto por anos. Lucas enxergou o desespero nos olhos dela, e enquanto isso, o papel de vítima parecia se reverter. Só agora ele via que ela também estava lutando por algo, não apenas por si mesma, mas pelo futuro deles. Eu encontrei a carta, mãe. Você não pode continuar assim. É sobre o que a sua amiga escreveu, sobre o passado. A pressão nas palavras de Lucas era palpável. Cada sílaba ressoava no salão como um tambor, acordando os convidados de seu estado de incerteza e colocando todos em uma situação embaraçosa. Ana levou a mão à boca, horrorizada e ao mesmo tempo intrigada. Lucas, não é assim que você deve fazer isso. Ela olhou ao redor, percebendo que não estava apenas defendendo seu segredo, estava lidando com a desconfiança que consumia o amor que tinha por Renan. E nesse momento, algo mudou na expressão dele. Renan olhou para Ana como se, pela primeira vez, visse a fragilidade dela. As vitrines refletiam os rostos perplexos dos amigos e familiares,
em um mar de diálogos furtivos e olhares de pena. O clima estava tão denso que um novo silêncio se formou. E, como se aquele silêncio tivesse o poder de instigar a revelação, Ana respirou fundo, um fôlego que soava como um último suspiro antes da tempestade. Eu fui uma pessoa diferente antes de vocês, antes de conhecer Renan. Há algo que vocês precisam saber sobre o meu passado. As palavras mal saíram, mas o impacto foi imediato. O olhar incrédulo de Renan se transformou em confusão e depois em um anseio angustiado por respostas. Eu estava fugindo. Fugi de uma vida que não queria mais. Usei outra identidade. Me mudei para cá. Conheci você, Renan. Pensei que poderia deixar tudo para trás, mas essa história não está apenas comigo. Ela me seguiu, e agora parece que a verdade decidiu aparecer junto com você, Lucas. A voz dela vacilava, mas a determinação nas suas palavras começou a brilhar. Os presentes que antes cerceavam a conversa agora pareciam enfeitiçados pelo drama que se desenrolava. Lucas podia sentir a energia mudando, a mudança, e logo uma dúvida maior pairou no ar. O que Ana realmente estava escondendo? Que riscos eram esses que ela não podia compartilhar? Se você não me contar tudo, então falarei eu, disparou Lucas, determinado. O calor nas suas veias o fazia parecer um homem, aos olhos de quem o cercava, que tinha a coragem de enfrentar todos os segredos familiares. Espere, antes de você falar mais, Ana. Renan interrompeu, seu instinto de proteger sua família despertado. Precisamos de um lugar calmo, de uma conversa privada. Isso não pode ser dito aqui. Ele olhou para os policiais, que observavam com cautela a cena. Antes que 3 palavras conseguissem transformar o ambiente novamente, a porta do salão se abriu, e uma figura familiar cruzou o limiar. O coração de Ana quase parou. Era alguém que ela nunca esperava ver novamente. O que mais poderiam essas revelações trazer à tona? Uma nova camada de segredos finalmente estava disposta a ser revelada. Mas até onde iriam os laços de amor e confiança construídos em anos? O salão, em um silêncio ensurdecedor, parecia conter a respiração enquanto todos aguardavam a entrada daquele visitante inesperado. Ana sentiu o mundo girar em torno dela, e a figura que se aproximava revelava uma história que poderia quebrar o frágil equilíbrio de sua vida. Carla! O nome escapuliu dos lábios de Ana como um sussurro. Sua antiga amiga estava parada diante dela, com um olhar que misturava compaixão e uma pitada de determinação. O tempo tinha mudado, Carla, mas o brilho em seus olhos ainda carregava a mesma intensidade de anos atrás. Precisamos falar, Ana. Agora, Carla falou, sua voz firme cortando o suspense pesado do ambiente. Os murmúrios intensificaram-se mais uma vez e todos os olhares se voltaram para elas. Renan lançou um olhar de incredulidade e confusão, enquanto Lucas sentia pulsar dentro de si uma necessidade urgente de entender tudo. Você não deveria estar aqui, Ana respondeu, sentindo uma onda de emoções conflitando. Ninguém entende como é difícil viver com esse segredo. Carla insistiu, avançando um passo. Mas é hora de acabar com essa mentira. A tensão no ar era palpável. Ana queria gritar, queria correr e fazer com que tudo voltasse ao normal, mas não havia como fugir daquela realidade. Renan, observando, não sabia o que pensar. A dor de vê-la atirar a verdade ao chão era como uma faca cravada em seu coração. Então, é verdade? Perguntou Lucas, a dúvida substituindo a raiva que tinha sentido antes. Aquela carta, o que mais está escondido? O que mais você quer saber? Eu era uma diferente, Ana começou, mas Carla a interrompeu. Não é só isso, Ana. Eu tenho provas. Provas de quem você realmente é. Provas que provam que você não fugiu apenas de um passado, mas de tudo o que isso carregava. E isso inclui pessoas, vidas. Carla praticamente gritou, fazendo a plateia se mexer em inquietação. Ana, lutando contra as lágrimas, encarou Carla com um olhar desafiador. Isso não precisa ser feito assim. Temos que resolver isso em particular. Mas se não contarmos agora, você nunca será livre. Eu não posso permitir que você continue vivendo essa farsa, Ana, disse Carla, palavras pesadas como tijolos. Lucas sentiu seu estômago se contorcer. Ele queria entender, mas a verdade emaranhava-se dentro dele como uma serpente. Carla, por favor, não! Ana implorou, mas seu pedido falhou ao emudecer a amiga. Ruidosamente, Carla puxou um envelope do bolso. Quando ela entregou o envelope a Ana, o silêncio era denso.
O envelope estava amassado e Ana hesitou em abrir, mas a pressão de todos os olhares a fazia querer se aliviar. O quanto aqueles papéis continham um peso impossível de carregar sem explodir em 1000 pedaços. Ana respirou fundo e começou a abrir o envelope, enquanto na plateia o tempo parecia parar. Lucas estava inquieto, cada segundo durava uma eternidade. Um misto de ansiedade e expectativa pulsava através dele. O que estaria escrito ali? Qual era a verdade que se desenrolaria em frente aos seus olhos? Finalmente, Ana arrancou o papel do envelope. Seus olhos percorreram as palavras e seu rosto empalideceu. A realidade daquelas palavras trazia um significado que poderia destruir não apenas a vida dela, mas de todos ali. E naquele instante, tudo poderia mudar. Quando ela finalmente olhou para Renan, seus olhos eram um espelho de desespero. Renan, eu não sei como explicar isso. O clima se alterou mais uma vez e uma nova onda de murmúrios começou. O que mais Ana havia escondido? A porta da verdade estava prestes a ser escancarada, mas o custo disso seria muito mais alto do que qualquer um podia imaginar. O que realmente havia dentro daquela carta? A relação deles tinha chegado ao fim antes mesmo de começar. Os olhos de Ana estavam fixos no papel, mas a mente dela viajava para longe. Ali, naquele momento, tudo parecia em câmera lenta. As palavras dançavam em sua frente, uma verdadeira tempestade tomando forma em seu coração. O que estava escrito poderia ser a única resposta para o dilema que a atormentava, que a impedia de seguir em frente, mas, ao mesmo tempo, era um abismo que a atraía. Eu não consigo, ela murmurou, quase sem som, enquanto a pressão de abrir a carta se tornava insuportável. Os olhares de Renan e Lucas eram como garras, prendendo-a em um lugar que ela não queria estar. Leia, Carla insistiu, o tom dela agora carregando um misto de frustração e urgência. É hora de você saber a verdade, e de todos saberem também. Renan, com ambos os punhos cerrados, observava a cena. O desespero de Ana harmonizava-se com a indignação que crescia dentro dele. Ana, você não precisa fazer isso agora, ele disse, com a voz trêmula. O medo de perder sua conexão com ela crescia a cada segundo. Mas eu preciso. Ela conseguiu finalmente falar, ganhando um pouco de força. Eu preciso saber se estarei pronta para isso, se eu puder enfrentar essa verdade. Os murmúrios descontrolados continuaram, como uma onda turbulenta em um mar revolto. Lucas sentia a inquietude aumentar. Ana, por favor, se isso faz parte de quem você é, então não há por que esconder. Vamos nos apoiar, não vamos? Ana respirou fundo. Cada palavra que ele falava era um fio que a puxava mais para o centro daquela tempestade. Mas no fundo ela sabia. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. Com mãos trêmulas, ela voltou seu olhar para o papel, decidida a descobrir o que havia ali. Cada frase parecia pulsar, esperando ser desvendada. À medida que lia, sua expressão começou a mudar. O rosto de Ana, antes pálido, começou a tomar cores diferentes, entre a dor e a compreensão. Não pode ser. Isso não pode ser verdade. Ela repetia quase como um mantra, sem olhar para os outros. O coração pulsava forte em seu peito, como um tambor que anunciava a chegada de tempos sombrios. Carla a observava, impotente, enquanto a figura de Renan se tornava difusa, um borrão em meio àquelas revelações. O salão estava em choque. O barulho havia se reduzido a um eco distante, e mesmo a música que antes preenchia o espaço parecia distante, como se tivesse sendo abalada pela gravidade da situação. Ana finalmente olhou para Carla, e os olhos dela estavam cheios de água, prestes a transbordar. Você sabe disso tudo desde sempre, não sabe? Carla apenas assentiu, seu semblante revelando a luta interna que a amiga estava sentindo. Ao fundo, o murmúrio se transformava em conversas acaloradas, cada pessoa ali tentando digerir a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Mas o que havia realmente na carta? Qual era a verdade que ligava a Ana a tudo isso? E em um instante, como se tivesse sido puxada por um fio invisível, Ana olhou para Renan novamente. No fundo da mente dele, uma pergunta ecoava também. E se eu não conseguir perdoar? E se isso for o fim? O silêncio na sala era ensurdecedor, como um abismo se abrindo diante deles. O peso das palavras não ditas pairava no ar, cada uma como um objeto cortante, ameaçando a desvendar uma vida inteira. Ana estava em um ponto de não retorno, e quem estava ao seu redor já não sabia o que esperar. E, nesse momento, o celular de uma das convidadas tocou alto.
Todos os olhares se voltaram para ela, e em meio a isso, uma nova pergunta surgiu no ar. O que o telefonema traria? Teria mais segredos ocultos a serem revelados ou um caminho de esperança diante daquela tempestade? Os olhos de Ana não se afastaram de Renan. A tensão entre os dois pulsava, um fio invisível que os mantinha conectados, embora a distância entre eles parecesse intransponível. Era como se o ar no salão tivesse se tornado pesado, como uma nuvem escura prestes a desabar em chuva. Diga-me que não é verdade, Ana. Renan pediu, a voz mais baixa, quase um sussurro. Suas mãos estavam agora abertas, como se tentasse alcançá-la, mas sem saber como. O rosto dele estava marcado por uma mistura de dor e expectativa. Ana sentiu o peso daquela súplica e, por um instante, quase desejou que tudo fosse apenas um pesadelo do qual poderia acordar. Carla, que observava a cena com ansiedade, se aproximou, interrompendo o silêncio crescente. Ana, por favor, não precisa se apressar. Podemos conversar, resolver isso. Nós estamos aqui por você. As palavras dela pareciam ser um bálsamo, mas não reduziram a tempestade que estava se formando no coração da amiga. Ana tentou respirar fundo, mas a verdade que pesava em suas mãos era como um âncora, puxando-a para baixo. Eu não sei como lidar com isso. A vulnerabilidade em sua voz era clara, e isso só tornava tudo mais difícil. A convidada que tinha recebido o telefonema finalmente atendeu, e em voz alta começou a falar. Os olhares de todos se voltaram novamente para ela, cada um tentando captar o que estava acontecendo. Oi, mãe. É sobre o pai. Ele está aqui. Não sei o que fazer. É um desastre. A sala parecia suspensa no ar, e a cada palavra que saía da boca dela, mais pulsos de tensão se espalhavam. Ana olhou novamente para a carta, ciente de que a verdade ali escrita poderia mudar tudo. Mas o que poderia ser pior do que isso? E se o que estava na carta se unisse aos segredos que a convidada estava prestes a revelar? Se o pai de Ana estivesse no centro daquela confusão? O burburinho tomou conta do local. As vozes se misturaram numa cacofonia de especulações, mas Ana sentiu que, no meio do caos, uma calma estranha estava surgindo dentro de si. Ela percebeu que tinha que se posicionar. A dúvida não poderia ser mais forte que sua vontade de saber, e quem sabe, de se libertar. Chega, eu preciso falar. A determinação dela ecoou no salão, e todos silenciaram. Todos estão aqui por um motivo, e eu não posso deixar que esse momento se transforme em uma cena de filme sem final. Eu tenho que contar a verdade. Os olhares se fixaram nela novamente. A verdade sobre mim e sobre o que realmente aconteceu. O medo misturava-se à coragem, mas Ana não podia mais recuar. As palavras precisavam ser libertadas, e ela se preparou para compartilhar sua história, que poderia fazer tudo mudar. Sentia o olhar de Renan sobre ela, carregado de expectativa, mas também de medo. Estaria ele ao lado dela quando a tempestade finalmente se acalmasse? Mais uma vez, Ana respirou fundo. O que vinha a seguir poderia ser a chave para seu futuro, ou um caminho sem volta para a dor. Eu sou filha de alguém que todos acreditam estar morto, e sua verdade se entrelaça com a minha. O murmúrio que se seguiu era quase ensurdecedor. O que ela acabara de revelar não era apenas um peso em seu coração, mas uma bomba relógio no meio daquela celebração. E agora, com mais olhos nos detalhes, todos esperariam a resposta de Renan. No fundo da mente dele, a pergunta pulsava. E se o que ela tem a dizer for ainda mais devastador do que imagino? Enquanto isso, a convidada continuava conversando ao telefone, e um novo elemento da trama se desenrolava. O clima estava prestes a mudar novamente. O que mais poderia acontecer naquela noite em que segredos estavam prestes a ser revelados como um incêndio incontrolável? Ana se sentia como se estivesse em um turbilhão. Apenas alguns segundos se passaram desde que suas palavras ecoaram no salão, mas a intensidade daquele momento parecia se arrastar numa eternidade. O murmúrio que antes preenchia o espaço se transformou em uma sinfonia de ansiedade e incredulidade. Cada olhar fixado nela, cada expressão confundida ou chocada, era um lembrete da grandeza do que acabara de revelar. No que eu me meti, pensou, enquanto a pressão no peito aumentava. Olhou para Renan, tentando ler suas emoções. Mas o rosto dele estava impassível, quase como uma máscara. Ana queria correr até ele, mas o peso da revelação a mantinha enraizada no lugar. A convidada no telefone parecia tão alheia à tensão do ambiente. Ela continuava falando, suas palavras sendo carregadas pela revelação que Ana acabara de fazer. Você não sabe, ele está aqui, na festa.
Chegou do nada, e eu não sei o que fazer. Ana tentou desviar o olhar, mas foi atraída de volta para o telefone. O que aquele ele poderia significar? Seu coração disparou ao pensar na possibilidade de seu pai ser parte da confusão que acabara de começar. Mas não era o momento para se deixar levar pelo medo. Era a hora de se manter firme. Renan finalmente quebrou o silêncio, sua voz carregada de incredulidade. Como assim, Ana? Você é filha de alguém que todos acreditam estar morto. Isso é sério. Cada palavra soava como um eco profundo na mente dela, e Ana percebeu que aquele não era só um momento de revelação, mas o início de uma tempestade que poderia arrastar todos os presentes. Eu sei que soa louco, mas eu descobri isso há pouco tempo, respondeu Ana, sua voz tremendo. A carta que estou segurando, ela me deu respostas que eu nem sabia que precisava. Meu pai, ele foi embora por um motivo que nunca entendi. A expressão de Renan passou de confusão para preocupação. Ele deu um passo à frente, como se quisesse se aproximar mais dela, mas hesitou. Olhou para a sala, para as pessoas que estavam tão próximas e tão longe ao mesmo tempo. Carla, vendo a situação se desenrolando, interveio. Talvez devêssemos encontrar um lugar mais privado para que vocês possam conversar melhor. Sua intenção era proteger Ana, mas a ideia de se afastar do grupo fazia ela se sentir ainda mais vulnerável. Não vamos nos afastar agora, Ana insistiu, o tom de sua voz mais firme desta vez. Esse é o meu momento. Se for para contar a verdade, que seja na frente de todos. Não quero mais segredos. As palavras dela trouxeram um silêncio respeitoso, mas também uma expectativa palpável. Renan olhou para Ana, e por um breve instante ela viu uma faísca de determinação nos olhos dele. Era como se, ali, no meio daquela tempestade, renascesse uma esperança. Mas você não acha que... Ele começou, mas a convidada no telefone interrompeu, sua voz agora mais agitada. Mãe, ele chegou! A tensão voltou a subir e todos contiveram a respiração, o ambiente carregado de perguntas sem respostas. Ana percebeu que era hora de enfrentar de uma vez por todas o que estava escondido. Se meu pai está aqui, então precisamos falar. Eu quero saber a verdade, mesmo que doa. E, se necessário, eu quero que todos vocês estejam comigo. Um movimento ao fundo interrompeu seus pensamentos. Uma figura se destacava na entrada do salão. Um homem familiar, mas que ela não via há anos. O coração de Ana disparou. Seria ele. O que mais essa noite reservava? Um novo segredo estava prestes a ser revelado, e as consequências poderiam ser incontroláveis. Ana sentiu o coração acelerar enquanto a figura na entrada avançava. Cada passo que ele dava parecia ressoar no fundo da sua alma, um eco de memórias abafadas e emoções reprimidas. O homem se aproximava, seu olhar intenso fixo em Ana, e a sala inteira parecia girar ao redor deles. A confusão dos convidados se misturava com um calor crescente em seu peito. Pai! A palavra escapuliu de seus lábios com um misto de incredulidade e esperança. Era como se um véu de anos de incerteza se desfizesse diante dela, revelando uma verdade que ela sempre soube lá no fundo. Ele parou a alguns passos de distância, e por um momento, o tempo parou. A expressão dele era uma mistura de alívio e dor, e Ana podia perceber as cicatrizes que marcavam não apenas o rosto do homem, mas também sua história. Mas não havia tempo para as explicações que ela tanto desejava. O murmúrio na sala crescia, o grupo ao fundo trocava olhares carregados, e a atmosfera parecia quase elétrica. Vou perguntar de novo. Você é quem eu acho que é? Renan interveio, sem desviar os olhos do homem. O tom de voz de Renan era firme, como se protegesse não apenas Ana, mas também todos os presentes. Sim, eu sou, mas não é tão simples quanto parece. O homem respondeu, cada palavra ressoando nua de emoções. A calma dele contrastava abertamente com o caos ao redor. Ana queria gritar, queria correr para ele e abraçá-lo, mas a dor e a confusão a mantinham parada. Onde você esteve todos esses anos? Por que não voltou? Sua voz tremia, carregada de todas as perguntas que se acumularam durante tanto tempo. Foi uma escolha. A escolha errada, eu sei. Ele começou, mas a voz dele foi enterrada pelo barulho da sala. As pessoas pareciam mais curiosas do que nunca, e logo uma pergunta ansiosa nasceu em meio a murmúrios. O que ele está fazendo aqui? A tensão se acumulava no ar denso, mas Ana estava determinada a fazer isso acontecer. Se você estiver aqui, posso ao menos entender. Não permita que essa noite se torne apenas mais uma vez de dor e confusão.
O homem deu um passo à frente, sua voz firme, mas visivelmente emocionada. Você não entende, Ana. Isso não diz respeito apenas a nós dois. O que eu deixei para trás pode voltar para nos assombrar, e talvez eu não esteja pronto. Uma onda de desolação atravessou Ana, como se a verdade que ele mencionava estivesse prestes a se revelar de forma devastadora. E quando ela olhou nos olhos dele, percebeu que havia mais do que apenas um pai perdido. Vida, segredos e arrependimentos dançavam naqueles olhos, uma história a ser desenterrada. Qual é o segredo? A voz de Carla surgiu como um sussurro desesperado, mas era a única pergunta que todos estavam pensando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, enquanto o homem hesitava, o peso da revelação pairando sobre ele. Ana tomou coragem. Se você veio aqui, precisamos ser honestos um com o outro. É isso que eu sempre quis. Mesmo com medo do que ouviria, ela estava pronta. Então, com um olhar decidido, o pai abriu a boca, e Ana sentiu como se um pedaço de sua história estivesse prestes a mudar para sempre. Você tem um irmão, ele começou. E uma vez mais, a sala se silenciou, as palavras dele ecoando em sua mente como um trovão. Um irmão? A revelação a atingiu como uma onda, a conexão que ela nunca soube que existia. O futuro agora parecia cheio de perguntas, um novo caminho se desdobrando diante dela. Mas as incertezas só aumentavam. O que mais você não me contou? Ana mal conseguia formar palavras. Tudo parecia desmoronar ao seu redor. O que aquela revelação significava para todos eles? O que mais estava escondido? Ela mal podia imaginar como tudo isso mudaria suas vidas, mas sabia que estava prestes a descobrir. E assim, um novo capítulo estava prestes a começar, enquanto o tempo parecia paralisar uma vez mais, esperando pela resposta que poderia mudar tudo. O silêncio que se instalou na sala era palpável, como se um manto de expectativa e ansiedade envolvesse todos os presentes. Ana olhava fixamente para o pai, esperando que ele continuasse, mas o homem parecia hesitar, como se as palavras o renhessem em garrafas à beira de um abismo. Eu precisei me proteger, e proteger você, disse ele finalmente, a voz embargada. Ana não sabia o que pensar. Qualquer ideia que tivesse sobre o que aconteceu nos anos em que ele esteve ausente parecia desmoronar a cada instante. Um irmão? Por que nunca havia sido mencionado? Um murmúrio preenchia a sala. As expressões dos convidados mudavam de incredulidade para curiosidade, e Ana notou os olhares intensos que trocavam entre eles. Renan, enquanto isso, mantinha-se ao lado dela, a mão apoiada nas costas dela como quem diz, estou aqui. Por que você nunca voltou? Por que não me contou sobre ele? Ana perguntou, sua voz agora firme. Os olhos dela brilhavam. Algo dentro dela clamava por respostas, por uma história que agora parecia enterrada sobre a sujeira do passado. Porque eu não sabia se era seguro, o pai respondeu, a dor claramente estampada em seu semblante. E agora, a última palavra ficou presa em sua garganta, e por um engrossar da voz, todos na sala puderam sentir a angústia. Ana queria entender. Ela precisava. O que há de tão perigoso? Se existe um irmão, ele também é parte de mim, parte da nossa família. A intensidade da emoção crescia. Cada sílaba parecia sublinhar o fosso que separava ela de tudo o que desejava saber. Seu irmão, ele não é como você, disse o homem antes de se calar novamente. O que isso significava? Na mente de Ana um turbilhão de sentimentos surgia. Raiva, confusão, dúvida. A sala estava agitada e a atenção se dividia entre Ana, o pai e os murmúrios dos convidados. O que você quer dizer com não é como você? Ele é uma ameaça? Renan perguntou, finalmente se pronunciando com um toque de preocupação em sua voz. O que vou revelar não é o que você espera, o pai respondeu. Ele tem questões, e ver você pode trazer à tona algo que eu fiz muito esforço para manter longe de você. As palavras voavam como flechas, ferindo Ana a cada momento. As cabeças ao redor se inclinavam para ouvir. A curiosidade havia substituído o receio inicial. Diga a verdade, eu mereço isso! Ana gritava, a frustração e o desespero impulsionando seu tom. Ela queria que tudo aquilo saísse de uma vez, como se ao saber poderia finalmente encontrar paz.
Mas o homem só balançou a cabeça, seus olhos tragicamente pesados. Não é tão simples. Não posso arriscar que você se machuque. A cada segundo que passava, Ana sentia um nó apertar em seu coração. E se eu estiver disposta a correr esse risco? Perguntou Ana, desafiando-o. O olhar do pai se aprofundou, a luta interna evidente em sua expressão. Acha que não gostaria de proteger você de tudo o que eu já fiz? Desculpe-me, mas não sou um herói. Só um homem que errou. E talvez seu irmão seja parte dessa história que você não deveria conhecer. E foi nesse momento de silêncio carregado que a porta de entrada da sala se abriu lentamente, revelando uma figura jovem. Um garoto, com a mesma expressão do pai, mas com um olhar rebelde e desafiador. Ana sentiu o coração disparar mais uma vez. Você fez algo para me proteger? Então quem é aquele ali? O garoto apontou para o pai de Ana, com raiva e desdém. Ana sentiu como se a terra embaixo dos pés estava se movendo. O que aquilo significava? Ter um irmão que não a considerava? Quem é você? Ana sussurrou, seu olhar fixo diretamente no menino. E, com essas palavras, Ana se viu prestes a descobrir um novo caminho, ou um abismo desconhecido, que poderia desmoronar ainda mais ao seu redor. A festa estava agora em caos controlado. Ana e Renan, antes tão envoltos no encantamento do amor, estavam agora presos na teia da verdade que começava a se desenrolar diante deles. O jovem intruso tinha uma energia que parecia desafiar todo o ambiente. O olhar do garoto, que poderia ser seu irmão, era o mesmo que Ana tinha passado anos tentando reconhecer, mas trazia consigo um peso de confronto. Eu sou seu irmão, ele declarou com uma bravura inesperada. A revelação reverberou no ar como um raio. Ana sentiu a cabeça girar. Um irmão. O que poderia isso significar para ela, para a relação que tinha com seu pai? Cala a boca, Daniel! Gritou o pai. A tensão em sua voz denunciava o esforço de manter a situação sob controle. Mas Daniel não cedeu. Calar? Eu sou um guardião e não vou deixar que você crie mais mentiras na vida dela, disparou, seus olhos parecendo brilhar com a necessidade de verdade e justiça. Lucas observava tudo, sentindo que a coragem do irmão poderia finalmente abrir a porta para a compreensão que todos precisavam. Não é justo. Nosso passado nos conecta e nós precisamos saber o que aconteceu. Se você sabe de algo, então fale. Sua voz era forte, cheia de esperança e determinação. Ana virou-se para Daniel, o coração acelerado. Por que você está aqui? O que o nosso pai fez que ele está tão assustado? Ele não é o salvador que você pensa que é, Daniel respondeu, cravo nas palavras. As palavras de Daniel invadiram a atmosfera, provocando murmúrios de choque e indignação. O pai, aturdido, tentava encontrar palavras que simplesmente não vinham. Eu o protegi, Daniel. Eu fiz isso por vocês dois. O pai respondeu, mas seu tom agora estava drenado de autoridade. Protegendo quem? Você os deixou? Daniel bateu o pé com raiva, fazendo o jovem coração de Ana se contrair de dor. O que as palavras de Daniel poderiam significar para ela? Ana, sentindo que o chão sobre seus pés estava se movendo, decidiu que já havia esperado demais. Eu não quero mais mentiras. Se fomos deixados para trás, isso faz parte de quem somos agora. Eu não posso viver na escuridão do que você oculta. E assim, Ana virou-se para o pai, buscando ali a verdade que parecia teimosa ao se esconder. Diga de tudo. Se precisamos enfrentar isso juntos, que assim seja. Eu quero saber sobre meu irmão. Afinal, ele é parte de mim. O homem olhou para todos os presentes, e a dor nos seus olhos era evidente. Ele respirou fundo, um misto de resignação e amor. Daniel, eu não era o único com segredos. Você é parte de um passado que eu quis enterrar porque tem a ver com escolhas, mágoas e pessoas que vocês não conhecem. Como é? Que escolhas? Ana perguntou, o coração batendo descontroladamente. A revelação pairava como um mistério ainda não desvendado, e tudo indicava que o passado guardava mais do que apenas silêncios. O homem girou os olhos, como se todos os fardos do passado estivessem pesando sobre seus ombros. Eu não quis que ficassem sem pai, mas havia coisas que eu não consegui deixar para trás. Murmúrios e gestos de surpresa se espalharam pelo salão, mas a corajosa decisão de Ana estava prestes a quebrar todos os sedimentos. Só quero que você me diga tudo, insistiu, com uma voz que pairava entre a fragilidade e a firmeza.
As pessoas que você teme são a parte de nós. Portanto, se há um irmão, então me diga o que você tem medo que ele saiba. Lucas se aproximou, agora disposto a ajudar, seu olhar se fixando em Daniel, que parecia ter tanto a revelar quanto seu pai. Renan, ao lado de Ana, começou a compreender que o amor pode surgir até dos segredos mais profundos, mas é preciso coragem para enfrentá-los. Vamos descobrir juntos. Essa é a nossa chance de construir um futuro, e não viver mais o peso dos segredos. Ao ouvir isso, um novo silêncio se formou, mas desta vez não havia espaço para insegurança. O irmão de Ana lança um olhar fisme em seu pai. Eu não quero mais viver da sombra. Por favor, Lucas, ajude-me a entender. Então vamos lá. Isso é sobre nós. Não pode ser uma batalha de um contra o outro, disse Lucas, segurando a mão de Ana. A conexão dos dois irmãos estava se fortalecendo, e a luz da verdade começava a brilhar no horizonte, mesmo que não soubessem o quão densa ainda estava sua história. O pai de Ana, sem mais como hesitar, começou a falar. Eu fiz escolhas erradas, e elas nos custaram a você. E não só isso, eu colocava você em perigo. Se eu não tivesse fugido, outros teriam sofrido, e eu não poderia permitir que isso acontecesse. As palavras fluíam agora, movendo-se como um caderno que se abria para um passado esquecido. Enquanto isso, Ana e Daniel se entreolhavam, ambos percebendo que a vulnerabilidade dos pais poderia, finalmente, ser a chave para a reconciliação. E naquela noite, entre lágrimas, desentendimentos e uma nova estrutura de amor familiar, a transformação foi além do que podiam imaginar. Uma nova chance começa aqui, pensou Ana, enquanto olhava para todos os que estavam ao seu redor. O amor poderia ser a base para um futuro, e a verdade, por mais dura que fosse, agora era um alicerce para algo novo. A tensão finalmente começava a dissipar, e em meio a novas descobertas, era um momento de construir as pontes que antes estavam em ruínas. O perdão poderia ser um fogueira, e por isso Ana estava disposta a alimentá-lo. Começos novos talvez estivessem mais perto do que podiam imaginar. E assim, cada pessoa presente ali, que antes se encontrava em um mar revolto de emoções, começava a sentir que a jornada apenas começara. As promessas de um novo futuro agora brilhavam diante deles, como as estrelas numa noite iluminada, prometendo um amanhã onde a luz da verdade prevaleceria. E com isso, deixamos uma mensagem poderosa para vocês. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. É a sua chance de nos ajudar a chegar mais longe. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Lembre-se, só os verdadeiros fãs reconhecem a importância de continuar apoiando este canal.